Aos meus 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu passei pela sensação de baixa estima, que eu olhava no espelho e eu não gostava daquilo que eu via. Eu bati IMC 30, que é o início de obesidade tipo 1, aos 12 anos de idade, por conta de uma alimentação que eu tinha que era extremamente antinutritiva, regada a doces, fast foods e alimentos que não agregavam. E era muito mais doce do que qualquer coisa, né? Fui mais chegado nisso, até porque meu pai sempre gostou de doce também, e era uma forma até da gente se conectar, né? Eu comia doce com meu pai, ele dava doces para mim, e a gente também se divertia, eu tinha aquele momento de lazer com comida. E isso fez com que eu chegasse na obesidade. Então, dos meus 9 aos 12 anos, eu engordei. Fui engordando a partir dos 9 anos, com 12 anos eu bati a obesidade. E quando eu bati essa obesidade, veio junto também problemas na minha saúde. Colesterol alterado, triglicérides alto, pressão arterial elevada para uma criança de 12 anos com uma pressão de 14/8, já é uma pressão alta. Pré-diabético, ou seja, se eu não mudasse a minha vida naquele momento, eu estaria fadado a ter um futuro de obesidade e mais problemas de saúde, muito provavelmente irreversíveis, que só seria tratado com medicações. Só que os exames não era isso que me afetava. Eu era uma criança, não pensava muito nisso. O que me afetava mesmo eram as pessoas falando que eu era gordo, eram as zombações, eram os apelidos, era ser colocado de lado na hora de ser escolhido para jogar futebol. Isso é muito normal acontecer, né? O gordinho nunca vai ser escolhido, pô. O gordinho é devagar, pô. O gordinho tem que ir pro gol. Mas eu também nunca fui bom no futebol, nunca foi também algo que eu gostava, assim, que eu queria aprender, né? Porque eu descobri que qualquer coisa que a gente se dedique de verdade, a gente consegue aprender. E eu provei isso na minha vida quando eu entrei no kickboxing, na luta, e eu comecei a treinar sempre, quase todos os dias, fiquei muito bom naquilo. Quando eu peguei para aprender a tocar guitarra, quando eu realmente me dediquei de verdade, eu comecei a tocar muito bem guitarra, mas eu não tinha essa paixão pelo futebol. Mas era aquela coisa de escola, né? Recreio, intervalo, jogar futebol, ter ali. E claro, tinha as zoações, Porpeta, Faustão, Faustinho. E isso, até pensando assim, é engraçado, né? Você pega, mas isso é um bullying, né? Só que como eu era moleque, eu também era da zoação, eu sempre fui extrovertido e comunicativo desde criança, então eu zoava junto, né? Entrava na onda. Só que lá no fundo isso me afetava. Tanto é que afetava na minha questão de autoestima, para eu poder me aproximar de mulheres também, de meninas no caso, né, naquela idade. E a partir dos 12 para 13 anos é a idade que o menino começa a entrar em puberdade, a menina também, começam a ter atração, começa a se desenvolver, a se envolver, começa a dar aqueles primeiros beijinhos, selinho. E isso começou ali naquela época e eu via também que as meninas não tinham olhos para mim, mas tinham olhos para os meus amigos que eram magrinhos, que eram corpo mais atlético, mesmo com 12 anos de idade, isso já acontece. Se você tem um filho, pode ter certeza, se ele tem 12 anos, isso já acontece na escola, na sala de aula. E quando eu descobri que, além do meu físico, né, que já não me agradava, eu também estava ali com problemas de saúde, minha mãe me levou numa nutricionista, né, a nutricionista onde trabalhou Beatriz Palas até. Obrigado, Beatriz, você foi grande responsável por eu ser quem eu sou hoje, né? Pelo fato de eu ter feito uma reeducação alimentar naquela idade, com 12 anos, não era nenhuma dieta super restrita, ela fez uma reeducação alimentar comigo. Eu literalmente aprendi a comer. Eu era uma criança que eu não comia doce, desculpa, comia doce demais, na verdade. Eu era uma criança que eu não comia vegetais, não comia frutas, não tinha hora, não tinha regras, ou seja, era tudo para poder dar errado, né? E meu pai me dava ali o que eu queria comer, ele me dava. Então, como meu pai passou por uma infância onde ele não tinha o que comer, muitas vezes que ele teve que trabalhar para colocar comida dentro de casa junto para os irmãos dele, para a mãe dele, para eles se ajudarem, ele, na cabeça do meu pai, provavelmente ele nunca quis que eu, minha família, minha mãe, minha irmã, passasse pelo mesmo. Então, como ele poderia fornecer a comida, o meu pai nunca deixou faltar comida em casa, inclusive, eu até brigo com ele até hoje, assim, ó, brigo no bom sentido, né, dos hábitos que ele criou de comprar muita coisa em excesso. Olha como são as coisas, né?
por ele não ter tido nada e hoje ele ter a condição financeira de poder comprar um bom mercado, a gente nós não somos de família rica, meu pai também não é milionário, não é rico dessa forma, mas tem o trabalho muito digno que sustenta e a gente consegue viver uma boa vida com bons alimentos, poder ir no mercado e comprar. Então, hoje a minha vida é assim, a do meu pai também é assim, e por ele ter construído, através do trabalho duro, uma renda que ele poderia já não precisar mais deixar de comer ou não poder escolher, ele poderia escolher. Então ele escolhia comprar até a mais do que precisava. E era isso que me fez engordar também, porque sempre teve bastante comida em casa, sempre teve mais do que precisava e ele comprava coisas que não precisava, né? Bolacha, doces. E é criança, né? Que criança não gosta de doce? Então eu pedi ali e meu pai dava. Ele mesmo é um doceiro do caramba, adora doce. Inclusive, ajudei ele para ele não virar, ele estava pré-diabético, ajudei ele na dieta, ele conseguiu sair desse quadro. Então, tem todas essas influências. Então, olha como influencia muito a vida que você teve no passado, né, para o que você vê. Quantas pessoas, às vezes, que na infância eram pobres, não tinham o que comer e conseguiu construir com o trabalho, começaram a comer demais e ficaram obesos. Por quê? Porque eles não querem mais passar por aquela situação de passar fome, de não ter o que comer. Então, isso afeta demais. Ou uma pessoa que na infância não tinha o que brincar, não tinha brinquedo e depois o adulto ele cresce e quer ficar jogando videogame. Por quê? Porque agora ele tem condições de comprar um videogame e poder jogar, né? Sendo que é uma atitude que teoricamente a gente induzia a ser de criança, né? Mas não é. É porque tem toda essa questão, né? Do passado, do que aconteceu, do que refletiu. Mas bom, voltando lá, né? Como meu pai ele fornecia esses alimentos pra gente, eu acabei engordando e eu já não queria mais ser gordo. Eu olhei no espelho e eu pensei, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu lembro claramente quando eu tinha 12 anos de idade, em que eu olhei para o espelho e eu pensei, eu não serei mais este Rodrigo. Eu vou emagrecer, custe o que custar. E foi quando eu passei lá na nutricionista, ela fez uma reeducação alimentar comigo, parei de comer doce da forma que eu comia, eu lembro que eu só podia comer uma vez na semana, porque não era só o fato de emagrecer, era o fato que eu estava pré-diabético, então eu precisava parar de comer doce. Só que eu gostava muito, então ela deixava eu ainda comer uma vez por semana. E eu com 12 anos, eu coloquei um foco que eu hoje, olhando no passado, eu nem sei como eu fiz aquilo naquela época, mas eu sei compreender o porquê. E é esse o motivo desse vídeo de hoje. Eu peguei a minha maior dor e eu usei essa dor como combustível. Eu usei essa dor como força. Eu usei essa dor como vantagem para mim. Porque para mim doía demais eu ser obeso. Para mim doía demais eu ser visto com olhos errados, de ser zoado. Eu não queria mais passar por aquilo. Então a dor foi tão grande internamente, porque por fora não parecia, às vezes não mostrava, mas por dentro eu estava muito triste com aquilo. Então eu peguei aquela alimentação que a nutricionista me passou, que não era nem em gramas, eram quantidades. Então eu lembro lá que podia comer tipo 3 bisnaguinhas no café da manhã, comer mais isso ali, tantas colheres de arroz. Não era nem em quantidades em gramas como a gente trabalha hoje, né, pensando numa performance, pensando numa estética mesmo. Mas eu segui aquilo fielmente. Eu lembro bem, eu forçando para comer fruta e vegetais porque eu não gostava. Mas eu pensava, se eu comer isso, isso vai me fazer chegar no resultado que eu quero. E eu forcei. Hoje eu como qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de vegetal, porque eu conduzi e me acostumei a este novo hábito. Eu fui desconstruindo o meu hábito errado de só comer porcaria para construir um hábito de comer comida boa. E o meu paladar, ele foi se modificando com o tempo, até chegar um momento que eu sentia muito prazer e paladar nas comidas que são saudáveis, nos vegetais, nas frutas, na comida simples, que é o arroz, feijão, frango, carne, legumes. Isso me dá um prazer enorme hoje, né? E na época eu tive que aprender a fazer isso. E é o que eu falo para todo aluno meu que vai passar por esse processo. Não tem como, vai passar por esse processo e uma hora a comida vai ficar mais saborosa, porque vai comer menos doce, vai comer menos sal, e aí o paladar ele vai ficando mais aguçado para doce, para sal. Então a gente consegue ali ir sentindo o sabor depois e melhorando, até chegar um momento que fazer dieta se torna muito prazeroso. Até porque você começa a ver também resultados no seu corpo que te motiva a querer continuar ainda mais. Até chegar no ápice, no momento que você tem um hábito saudável, que você come o que você gosta, que você está curtindo todo o processo e ainda colhendo resultados. E é isso que a gente quer.
Então, naquela época, eu passei por aquilo. Eu usei a minha dor como combustível para que eu continuasse e eu fizesse o que deveria ser feito. Eu lembro até que ela me passava na época, eu acho que era linhaça ou era alguma fibra alimentar que eu tinha que jogar em cima da comida. Então, pensa, eu com 12 anos jogava uma fibra, um pó em cima da comida ali para comer. Então, não era nada saboroso para quem só comia doce. Mas eu fazia aquilo mesmo sendo ruim no início, porque eu sabia que aquele ruim era passageiro e aquilo ia me trazer resultados. E eu vejo que hoje as pessoas elas não se esforçam e elas não querem passar pelo processo de desconforto para depois atingirem o resultado. Meu, eu com 12 anos eu fiz aquilo. Eu sei que eu só fiz porque doía muito. E eu falo, se você tem uma dor e se isso dói de verdade, você vai fazer, não importa o que tem que ser feito para chegar no resultado. Na época da faculdade, eu trabalhava e estudava, e eu trabalhava na USP com pesquisa científica e estudava na faculdade à noite. Eu saía às 7 horas da manhã de casa, eu acordava todo dia às 6 horas da manhã, porque eu levava 1 hora para poder tomar banho, tomar meu café, me arrumar, tudo mais, e eu saía às 7 horas da manhã, pegava trânsito da Raposo Tavares, às vezes 2 horas de trânsito, que aí eu chegava às 9 horas da manhã na USP para fazer a pesquisa, saía às 4 horas da tarde da USP, ia para academia, treinava ali cerca de 1 hora e meia, 2 horas, ia para a faculdade, estudava 1 a 2 horas antes na biblioteca de ir para aula, estudava até as 10h40 e das 10h40 até 11h30 era o tempo que eu faria para chegar na minha casa. Eu saía às 7 horas da manhã e chegava às 11h30 da noite e eu fazia dieta. Muitas vezes eu chegava à noite e não tinha comida pronta. Às vezes minha mãe me ajudava, deixava comida pronta, mas muitas vezes não para minha dieta. Então às vezes eu chegava e ainda grelhava frango, preparava minha comida para o dia seguinte. E eu já organizava todas as minhas marmitas um dia antes, na hora antes de dormir, para quando eu acordar já tá tudo pronto, eu só sair e fazer a minha rotina que eu tinha. Ou seja, organização e planejamento resolve muito para você poder seguir sua dieta e não errar. Então mas por que eu fazia isso? Porque eu queria muito, porque eu sempre gostei de fazer dieta, sempre gostei de treinar, eu sempre não coloquei só o resultado final como objetivo, mas todo o processo. Eu gostava desse processo, eu gostava de treinar, de sentir minha musculatura ali no treino inchando, eu gostava de ver a minha mudança corporal. Isso mostra que eu estou vivo, sabe? Isso me traz uma sensação de constante evolução, não importa se seja evoluindo ou regredindo, isso mostra que eu estou vivo, que eu estou fazendo as coisas e que o que eu coloco em ação vira resultado. Então isso é muito, muito, muito satisfatório e você precisa também encontrar isso e enxergar isso para você fazer. Mas você curtir o processo e não só o resultado final, porque se você não curtir o processo, quando você chegar no resultado final, você vai abandonar e vai voltar tudo ao zero e vai perder tudo aquilo que construiu. Vai engordar de novo, vai perder a massa muscular que construiu. Por isso que tem que curtir o processo, porque quando você chegar no objetivo, você tem que continuar fazendo isso para manter esse objetivo e para continuar evoluindo também. Então quando a gente fala da dor, se a dor ela realmente for algo que te dói de verdade, você vai colocar em ação. Porque eu já vi muitas pessoas que mudaram e transformaram o corpo e a vida porque doía muito. Falei do meu pai teve que trabalhar desde cedo, 10 anos de idade, já vendendo picolé na rua, engraxando sapato. Ele tinha uma dor muito grande e ele trabalhou incansavelmente. O meu pai é o melhor exemplo de uma pessoa trabalhadora que eu posso ter na vida. Trabalha de segunda a sábado, ele trabalha inclusive sábado sim, sábado não, e olha só que legal, olha só, eu tava trabalhando incansavelmente também, né, durante meus últimos, tô sempre trabalhando, né, mas nos meus últimos 2 anos eu tô num ritmo de trabalho intenso para atingir o que eu atingi hoje, e eu pensei, caramba, meu pai, mesmo trabalhador, ele trabalha sábado sim, sábado não, eu pensei, eu vou fazer igual, vou começar a trabalhar sábado sim, sábado não, para eu também ter um pouco de tempo de lazer, porque eu trabalhava inclusive de sábado e domingo, e eu falei, não, agora eu também vou dar um descanso de domingo, vou parar de trabalhar de domingo, vou trabalhar sábado sim, sábado não, para eu poder aos poucos manter. E meu pai fez isso a vida toda, então por que eu vou fazer diferente? Eu também vou fazer igual a ele, sábado sim, sábado não, eu vou trabalhar e vou manter, porque aí quando for no sábado que eu não for trabalhar, eu posso desligar minha mente melhor no sábado e domingo, eu posso sair para fazer uma pequena passeio com a minha esposa, para eu desligar minha mente, para que eu continue focado, porque senão uma hora a mente ela não aguenta. Eu já passei por um processo de burnouts, né, e acabou que por conta do excesso de trabalho, do excesso de exigência. E para tudo isso na vida é importante te avaliar. Mas por que eu faço isso, gente? Por que eu trabalhei tanto? Por que meu pai trabalhou tanto? Porque a dor foi muito forte no passado. A minha dor eu não nasci de uma família pobre assim, dessa pobreza, mas pô, se vocês vissem
a casa onde meus avós moram, tanto parte de pai, parte de mãe, vocês verem toda a minha família, vocês vão ver, nós viemos de família humilde, família simples. Ter um pouco mais de condição para poder comer, poder viver, não quer dizer que é rico. Né? Hoje em dia, vocês sabem como está o Brasil, está tudo muito caro. Então hoje, para você ser considerado rico, você tem que ter muito dinheiro. Né? Você tem que estar ganhando muito, porque hoje em dia é muito difícil tudo. Só que isso é muito importante para a gente pensar que você precisa fazer com que essa dor vire força. Eu nunca iria me contentar. Quem construiu o dinheiro, quem construiu uma vida foi meu pai, não fui eu. Imagine se eu ficasse, só porque eu tenho aqui boa comida, tenho onde morar, tenho onde ver, não vou fazer nada, tá doido? Não, você tem que ter a sua força de vontade e ambiente. E tem uma lei que eu gosto muito de pensar. O filho sempre tem que suceder o pai. Então, por exemplo, eu tenho que ser um homem melhor, maior do que o meu pai. E não para menosprezar, mas é porque é a lei da vida. Essa deveria ser a lei da vida. Se eu tiver um filho, o meu filho, ele tem que me superar e ser melhor do que eu. E melhor eu falo em vários aspectos, né? Pode ser que isso não aconteça, infelizmente não é sempre que isso acontece, infelizmente. Mas deveria ser. Por quê? Porque o pai ensina o filho pega os ensinamentos do pai e tem mais vida para poder pegar aqueles ensinamentos e melhorar aqueles ensinamentos. Então é assim que deveria ser. E quando você tem algo que te dói, você vai fazer acontecer. E é por isso que hoje eu sou nutricionista, é por isso que hoje eu sou ambicioso, é por isso que hoje eu sou apaixonado por evolução e gosto de ver as pessoas evoluindo, porque isso me tocou lá quando eu era novo, com 12 anos de idade, e então isso transformou minha forma de enxergar o mundo e enxergar as coisas. E se um dia eu tive algumas dores, as dores de ser obeso, a dor de ganhar gordura com facilidade, a dor de não ter dinheiro, a dor de não ser independente, e aí eu fui pegando isso e fui usando como combustível para hoje eu ter um físico legal. Ainda não é o físico perfeito, porque a gente nunca consegue construir um físico perfeito, a gente sempre quer melhorar. Tem época que eu tô mais definido, tem época que eu não tô tão definido, que eu ganho um pouquinho de gordura no abdômen, depois perco. Por quê? Porque a minha genética tende a ganhar gordura. Então eu tô sempre nesses altos e baixos, mas eu nunca paro. Hoje tenho uma renda de acordo com o trabalho que eu gosto de fazer, que é transformando a vida das pessoas. Então meu trabalho é extremamente digno, e isso foi algo que meu pai me ensinou: faça algo que seja digno. O meu trabalho é extremamente digno, a gente traz mudança corporal, mudança de vida nas pessoas. E eu consigo ter uma equipe que trabalha também nesse propósito para transformar vidas, e a gente tem uma renda boa, consegue viver bem, e eu continuo aqui focado. Eu poderia falar, agora eu vou desanimar. Não, porque o meu propósito ele é muito maior, né? O meu propósito é atingir cada vez mais pessoas. O propósito não é o dinheiro não é o fim, né? O dinheiro é só uma consequência que a gente tem aqui para sobreviver e continuar trabalhando, continuar melhorando. Então, realmente, aqui a ideia é trazer essas transformações. E esses vídeos no YouTube que eu estou fazendo agora é justamente para transformar a sua vida também. Não importa como seja, talvez uma passagem, uma mensagem que eu disser já vai poder mudar algo aí dentro. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. E se você quer ajuda em transformar o seu físico, sua vida ou seu negócio, me manda uma mensagem. No link da descrição aqui, você vai cair no meu WhatsApp e vai falar diretamente comigo. Tamo junto, até o próximo vídeo.